Wikipedia é, sem dúvida, um dos recursos mais úteis na internet. É uma enciclopédia gratuita com artigos sobre quase todos os assuntos. Há alguns meses, eu postei um vídeo cobrindo alguns dos artigos mais perturbadores lá, e hoje vamos dar uma olhada em mais alguns, desde uma guerra literal de chimpanzés, que provavelmente é muito mais brutal do que você pode prever, até um devastador acidente nuclear. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdo perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos assim. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro do Ko-fi ou do canal para ter acesso a vídeos completos e outros benefícios, ou deixe uma gorjeta clicando no agradecimento abaixo. Obrigada a quem considerar. Este vídeo aborda tópicos potencialmente perturbadores como assassinato, morte de animais e doença por radiação. Recomenda-se a discrição do espectador. Clique no link na descrição para se tornar membro do Ko-fi e assistir à versão sem cortes e anúncios deste vídeo, com uma entrada extra completa não incluída aqui. Jane Goodall é uma zoóloga, primatologista e antropóloga considerada a maior especialista mundial em chimpanzés. Na década de 60, ela viajou para o Parque Nacional Gombe Stream, na Tanzânia, para observar as comunidades de chimpanzés que viviam lá, e continuou a fazer isso por cerca de 30 anos até começar a dedicar mais tempo ao ativismo animal. Ao longo de um total de 60 anos estudando chimpanzés, duas das principais descobertas que ela fez foram que, contrariamente às crenças da comunidade científica da época, os chimpanzés são capazes de construir e usar ferramentas básicas e eles não são vegetarianos. Jane é, na verdade, a única humana que se sabe ter sido aceita em uma sociedade de chimpanzés. Essa relação próxima que ela tinha dentro da comunidade permitiu que ela testemunhasse traços complexos em chimpanzés que anteriormente se pensava serem únicos para os humanos, como o pensamento racional, a generalização e até mesmo o conceito de si mesmo. No entanto, nem tudo que Jane aprendeu sobre os chimpanzés foi tão positivo. Ela é citada dizendo: durante os primeiros 10 anos do estudo, eu acreditava que os chimpanzés de Gombe eram, na maior parte, mais agradáveis do que os seres humanos, e de repente descobrimos que os chimpanzés poderiam ser brutais, que eles, como nós, tinham um lado mais sombrio em sua natureza. Talvez o evento mais chocante que Jane presenciou e que mudou sua perspectiva sobre o comportamento dos chimpanzés foi a Guerra dos Chimpanzés de Gombe, e isso é absolutamente selvagem. A proeminente comunidade de chimpanzés no Parque Nacional de Gombe, que foi objeto do estudo de Jane, era conhecida como Kasakila, e embora todos os membros coabitassem desde antes de ela começar a observá-los em 1960, ela notou em 1974 que eles começaram a se dividir. Ao longo de um período de 8 meses, 6 machos adultos, 3 fêmeas adultas e seus filhotes se separaram dos Kasukila, deixando para trás 8 machos, 12 fêmeas e seus filhotes. Os chimpanzés que se separaram se mudaram para a área sul do território, e esse grupo foi eventualmente renomeado como a Comunidade Kahama. Havia também outras comunidades no Parque Nacional, e Jane presenciou comportamentos territoriais agressivos entre elas, com alguns machos ocasionalmente invadindo as áreas de outras comunidades, e às vezes até atacando fêmeas ou filhotes isolados. Machos de diferentes comunidades evitavam-se, exceto quando se encontravam em números iguais. Nesse caso, apenas tentavam se intimidar verbalmente. Embora ela tenha se familiarizado com a natureza um tanto agressiva ao longo de vários anos, nada poderia ter preparado Jane para os eventos da Guerra dos Chimpanzés. Sinais de um conflito dentro da comunidade Kasakila começaram a aparecer perto do fim do mandato do Alpha de longa data chamado Mike.
Este chimpanzé era respeitado dentro da comunidade, e quando ele morreu no final de 1970, o papel de liderança caiu sobre o mais velho Humphrey. Embora Humphrey fosse amado por muitos, ele não tinha o poder para controlar e liderar o grupo, particularmente os alfas emergentes que não o respeitavam e começaram a causar problemas para minar sua autoridade e se pintar como líderes mais dignos. Dois em particular, os irmãos Hugh e Charlie, provocaram uma série de confrontos violentos e eventualmente se separaram e começaram a passar mais tempo na parte sul do território junto com os outros 4 machos. Eles reduziram gradualmente o contato com o resto do grupo até que os 2 grupos estavam separados o bastante para serem classificados como comunidades distintas. Os machos dos 2 grupos começaram a mostrar uma hostilidade crescente um contra o outro, que inicialmente parecia ter sido provocada pelo grupo dissidente, o Kahama, que se mudou para a área sul. A princípio, os Kasakila evitavam as áreas sul do Kahama, talvez aceitando sua decisão de se separar, mas os machos do Kahama frequentemente se aventuravam de volta ao território norte, onde enfrentavam pouca confrontação. Eventualmente, as áreas de Kasakila e Kahama foram claramente definidas, e os machos de cada comunidade patrulhavam seus territórios, fazendo demonstrações de força quando encontravam um membro da outra comunidade, mas não houve violência física real até o dia 7 de janeiro de 1974, e este foi o dia em que a guerra começou oficialmente. O artigo da Wikipedia descreve a guerra que durou mais de 4 anos, citação: o primeiro sangue foi derramado pela comunidade Kasakila em 7 de janeiro de 1974, quando um grupo de 6 machos adultos de Kasakila, composto por Humphrey, Figan, Jomil, Sherry, Everard e Rodolph, emboscaram o macho isolado de Kahama, God, enquanto ele se alimentava em uma árvore. Os machos Kasakila foram acompanhados por uma fêmea, Gigi, que corria de um lado para o outro ao redor da confusão. Apesar da tentativa de God de fugir, os atacantes o agarraram, jogaram-no no chão e o espancaram até ele parar de se mover. Depois, os chimpanzés vitoriosos comemoraram ruidosamente, jogando e arrastando galhos com gritos e berros, e recuaram. Após a partida do grupo Kasakila, God se levantou, mas provavelmente faleceu em seguida devido aos ferimentos. Esta foi a primeira vez que se viu chimpanzés tentando deliberadamente matar um companheiro chimpanzé macho. Depois que God caiu, o Kasakila emboscou e mutilou Dee. No ataque a Dee, a fêmea Gigi realmente lutou ao lado dos machos Kasakila. Assim como Gordy, Dee foi gravemente ferido e provavelmente morreu logo depois. A terceira vítima de Kahama foi o idoso Goliath. Durante o período que antecedeu a guerra e sua fase inicial, Goliath havia sido relativamente amigável com os vizinhos Kasakila quando ocorriam encontros. No entanto, sua bondade não foi mais retribuída quando uma patrulha Kasakila composta por Vigan, Fabon, Humphrey, Satan e Jomil o emboscou. O pesquisador que observou este ataque ficou chocado com a brutalidade e fúria demonstradas pelo grupo Kasakila, com Fabon torcendo a perna de Goliath como se estivesse tentando arrancá-la. O chimpanzé idoso provavelmente morreu logo após o ataque. Por volta deste ponto, Hugh também desapareceu, com Goodall assumindo que ele também havia sido morto pelos Kasukila. Isso deixou apenas 3 machos de Kahama, Charlie, Sniff e Willy Wally, que estava aleijado de poliomielite. Em 1975, Fabon desapareceu, embora parecesse saudável antes. Goodall suspeitou que ele havia sido morto, embora o antropólogo R. Brian Ferguson tenha alertado que o desaparecimento de machos de chimpanzé não era incomum, mesmo em tempos de paz. Charlie foi a próxima vítima entre os Kahama. Sua morte não foi diretamente observada, mas pescadores relataram ouvir sons de conflito feroz. 3 dias depois, seu corpo foi encontrado com terríveis ferimentos no riacho Kahama. Em seguida, os chimpanzés Kasukila atacaram uma idosa fêmea, Kahama, Madame Bay. Ela morreu 4 dias depois. Depois que Charlie morreu, Willy Wally sumiu e jamais foi achado. O último macho Kahama restante, o jovem Sniff, sobreviveu por mais de 1 ano.
Por algum tempo, parecia que ele poderia escapar para uma nova comunidade ou ser bem-vindo de volta aos Caciquilas, mas isso não ocorreu. Sniff também foi morto pelo grupo de guerra Caciquila. Das fêmeas de Kahama, uma foi morta, 2 desapareceram e 3 foram espancadas e sequestradas pelos machos Caciquila. Por outro lado, Ferguson argumentou que pelo menos alguns dos desaparecidos de Kahama podem ter sobrevivido à guerra fugindo da área de Gombe, já que a comunidade de Kahama tinha contatos amigáveis com uma comunidade de chimpanzés não estudada a leste que poderia tê-los aceitado em suas fileiras. Os Caciquila, portanto, conseguiram assumir o antigo território de Kahama e passaram o tempo após a vitória se movendo e se alimentando nesta área. Temporariamente, o território da comunidade aumentou de 12 para mais de 15 quilômetros quadrados, 5,8 milhas quadradas. Então tudo isso é bastante horrível. Como o artigo afirmou, a morte de Gotti foi a primeira vez que se viu chimpanzés tentarem deliberadamente matar um chimpanzé macho, então é desnecessário dizer que foi a primeira vez que uma guerra de chimpanzés foi testemunhada. Nenhum outro foi observado desde então, mas isso não significa necessariamente que foi um evento isolado. Naturalmente, Jane ficou chocada, até mesmo traumatizada pelos eventos da guerra. Ela até tinha pesadelos sobre isso. Houve também outros incidentes que a afetaram, como a série de assassinatos canibais de uma chimpanzé chamada Paixão e sua filha adolescente Pom, que começou em 1975. Ao longo de um período de 2 anos, foi confirmado que a dupla matou e comeu parcialmente 3 bebês. A segunda vítima foi um chimpanzé de 3 semanas que foi arrancado dos braços de sua mãe pela dupla, antes de morderem seu crânio e comerem seus restos. Suspeita-se fortemente que Passion e Pom mataram um 4º bebê também, mas isso nunca foi confirmado, e eles tentaram sem sucesso matar mais 3. Em uma dessas ocasiões, a própria Jean interveio e parou a dupla gritando e jogando paus e pedras. Embora a pesquisa de Jean forme o estudo mais longo e abrangente sobre chimpanzés, revelando aspectos igualmente fascinantes e perturbadores de seu comportamento, existem muitas outras histórias por aí mostrando o quão imprevisíveis e perigosos os chimpanzés podem ser, não apenas para membros de sua própria espécie, mas para outros animais e humanos também. E é realmente tão chocante, considerando que eles são os parentes vivos mais próximos dos humanos, e todos nós estamos bem cientes das ações brutais dos humanos no passado e ainda hoje. Como a própria Jane insinuou, esses eventos sombrios não destacam as diferenças entre chimpanzés e humanos, mas sim deixam claro que os chimpanzés são mais parecidos conosco do que gostaríamos de acreditar, com a mesma capacidade para a selvageria. As próximas páginas que vamos cobrir focam em uma mulher chamada Aurora Rodrigues Caballera e sua filha Hildegard. É uma história incrivelmente bizarra e trágica, mas a Wikipédia sobre Aurora não tem um artigo particularmente longo cobrindo todos os detalhes, então eu vou ler os primeiros parágrafos e depois explicar o resto das informações da página de Hildegard e outras fontes. Aurora Rodrigues Caballero nasceu em 1879, em sua casa de família na Rua Magdalena, em Ferrol e Coruna, Espanha, filha de Francisco Rodrigues Areola e Ana Caballero Lopes. Sua família e o ambiente em que ela cresceu foram descritos como de classe alta. Depois que a irmã de Caballera, Josefa, deu à luz um filho, Pepito Arreola, ela o deixou aos cuidados de Caballera, que na época tinha 16 anos. Caballera o educou até que ele se tornasse um prodígio infantil. Josefa, então, o levou para Madrid, onde ele teve enorme sucesso como músico. O sucesso de Pepito fortaleceu as ideias reformistas e eugenistas de Caballera e a levou, além de suas preocupações com os direitos das mulheres, a decidir criar uma mulher perfeita para provar as virtudes da eugenia. Ela queria um pai que nunca pudesse reivindicar a paternidade do futuro bebê, então ela gerou a criança com um padre militar em Lleida chamado Alberto Palas.
Caballera teve 3 encontros especiais com Palazzo como colaborador psicológico. Depois de descobrir que estava grávida, Caballera mudou-se para Madrid para dar à sua filha a vida que ela havia planejado para ela. O experimento inicialmente atendeu às expectativas de Caballera e Hildegard tornou-se uma celebridade internacional. Então Aurora, como muitos outros nos chamados círculos intelectuais da época, tinha interesse em eugenia, que, como tenho certeza que você sabe, é basicamente a ideia de que a espécie humana pode ser melhorada através da reprodução seletiva. Não tenho certeza exatamente como ela escolheu o doador de esperma para sua filha. Se ela procurou características específicas e, se sim, quais eram, mas independentemente disso, ele concordou em não reivindicar a paternidade da criança. Em sua mente, ela já havia se provado como uma educadora digna depois de transformar seu sobrinho em um prodígio infantil. Tenho certeza de que ela se atribuiu o mérito por isso. Se ele teria sido uma pessoa de sucesso, sem ela é impossível saber. Agora, acho que ela queria provar que poderia fazer o mesmo com uma menina, sua própria filha, e desta vez ela teria controle total de tudo o que fosse possível, desde a seleção do pai até o nome dela, Hildegard, que significa Jardim da Sabedoria em alemão, até as rotinas de gravidez, que para ela consistiam em dietas rigorosas e exercícios, e até mesmo acordar a cada hora para mudar de posição para que mais sangue pudesse fluir para o feto. Ela mais tarde contou a psiquiatras que queria criar, cito, a mulher mais perfeita que, como uma estátua humana, era o cânone, a medida da humanidade e a redentora final. E ela conseguiu. Hildegard nasceu em 1914 e antes de completar 2 anos, ela já sabia ler e nos próximos 2 anos ela aprendeu a digitar. Aos 10 anos, ela já falava 3 idiomas além do espanhol, sua primeira língua, inglês, alemão e francês. Aos 11 anos, ela já palestrava sobre feminismo e sexualidade. Ela se matriculou na Universidade Complutense de Madrid aos 13 anos e, aos 15, já era uma celebridade internacional, autora de best-sellers e especialista em filosofia. Hildegard já era mais bem-sucedida na adolescência do que a maioria das pessoas décadas mais velhas, e, em parte, ela tinha a sua mãe para agradecer por isso. Mas os esforços de Aurora vieram com um preço. Hildegard nunca experimentou a mesma liberdade que outras crianças. Poderia-se dizer que ela nunca teve uma infância de verdade. Por que a mãe dela deixaria que ela perdesse tempo brincando, quando poderia estar lendo um livro educativo ou aprendendo outro idioma? Além disso, Aurora não queria apenas criar uma criança inteligente que escolheria seu próprio caminho. Ela tinha um plano muito específico do que queria que essa criança fizesse, pensasse e acreditasse. Então, quando Hildegard se mostrou mais rebelde do que Aurora esperava, com suas próprias opiniões e objetivos, Aurora ficou cada vez mais paranoica com a possibilidade de perder sua filha, preocupada que ela fugisse ou se casasse às escondidas, e todo o esforço que Aurora havia feito nos últimos 19 anos seria desperdiçado, e como isso refletiria nela? Na tentativa de retomar o controle sobre Hildegard, Aurora começou a ameaçar tirar a própria vida, e quando isso não funcionou, ela não teve escolha a não ser admitir a derrota. Mas isso não implicava em dar à filha a liberdade de fazer suas próprias escolhas. Aurora tinha planos muito mais sinistros. De acordo com a Wikipédia, citação, no dia 9 de junho de 1933, Aurora pediu à sua empregada que saísse à rua para passear com o cachorro. Ela então atirou 4 vezes em sua filha enquanto ela dormia em sua cama, atirando 1 vez no peito e 3 vezes no rosto. Havia várias hipóteses sobre as motivações por trás do assassinato de Hildegard. Sua mãe, que imaginava Hildegard como uma feminista do futuro e uma líder intelectual da revolução, sentiu que havia perdido o controle à medida que sua filha se tornava mais politicamente militante e com uma ideologia que diferia ligeiramente dos estritos parâmetros de sua mãe. Hildegard também havia sido convidada para viajar para a Inglaterra, incentivada por Herbert George Wells, o que Aurora pode ter interpretado como uma ameaça ao seu controle total sobre a filha.
Hildegard pode ter se apaixonado, ela pretendia se separar de sua mãe, que, por paranoia, ameaçou cometer suicídio. Aurora explicou suas ações assim. O escultor, após descobrir a menor imperfeição em seu trabalho, o destrói. No final das contas, Aurora se considerava a total proprietária de Hildegard e a considerava um projeto fracassado que ela tinha o direito de terminar. Então essa é como a história definitiva da mãe dominadora. Não há nada de errado em incentivar seu filho a ser a melhor versão de si mesmo e fazer o que puder, dentro do razoável, para garantir que eles sejam bem-sucedidos e tenham uma vida confortável, mas você ainda precisa dar a eles a liberdade de escolher seu próprio caminho. O que Aurora fez é levar isso ao extremo absoluto. Ela não fez nada disso para beneficiar Hildegard, mas sim a si mesma. Ela não se importava com a felicidade de sua filha, ela só queria projetar uma criança para ser um modelo de tudo o que ela achava importante na vida. No momento em que Hildegard se desviou desse plano rigoroso, Aurora não tolerou deixá-la viver sua própria vida. Era do jeito dela ou de jeito nenhum. A página da Wikipedia sobre Hildegard continua a explicar o que aconteceu após o assassinato, citação: Aurora foi julgada por assassinato em Madrid. Em seu julgamento, ela alegou que seu advogado catalão, António Vilena, H. G. Wells e Havelock Ellis eram agentes de uma conspiração internacional para fazer sua filha deixar a Espanha e fazê-la servir aos serviços de inteligência e que, além disso, António Vilena e Hildegard eram amantes. Ela foi condenada a 26 anos, 8 meses e 10 dias de prisão, ao que ela respondeu que havia ganhado 26 anos para viver, expressando alegria por não ter sido trancada em um asilo. Aurora nunca se arrependeu do assassinato de Hildegard e repetidamente disse que faria isso novamente. Até que seus registros médicos reapareceram em 1977, acreditava-se erroneamente que Aurora havia sido secretamente removida da prisão pela facção nacionalista e submetida à execução sumária e sepultamento secreto, como parte do terror branco durante a Guerra Civil Espanhola. Na realidade, Aurora foi presa em 1933, expressando sua intenção de advogar pela reforma prisional enquanto estava encarcerada. Em 1935, ela foi transferida da prisão para a instituição mental em Madrid, tendo sido diagnosticada com paranoia e esquizofrenia. Durante sua estadia, ela recebeu um tratamento privilegiado, residindo em um quarto individual maior e mantendo um gato de estimação. Relatos indicam que ela tinha boas relações com as freiras às vezes, até concordando em ir à igreja como observadora e expressando preocupação com o fato de elas não tirarem tempo de férias. A partir de 1941, ela parou de falar com seu psiquiatra. No ano seguinte, ela construiu bonecos de pano masculinos e femininos com genitais proeminentes por desejo de desmistificar os órgãos sexuais. Estes foram confiscados e destruídos pelos auxiliares do hospital em uma carta de 1948 para a Madre Superiora das Freiras que administravam a instituição mental. Aurora argumentou que havia passado muito tempo na prisão e merecia ser perdoada. Porém, ela faleceu de câncer em 1955 e foi sepultada em uma vala comum. Em 1985, um instituto privado de radioterapia em Goiânia, Brasil, conhecido como Instituto Goiano de Radioterapia, mudou-se para novas instalações e deixou o antigo hospital abandonado com uma máquina usada para radioterapia nele. Houve uma batalha judicial entre o Instituto Goiano de Radioterapia e o proprietário do local sobre o que aconteceria com o local, e o tribunal reconheceu que estava ciente do material radioativo abandonado no prédio. Um dos proprietários do Instituto Goiano de Radioterapia, Carlos Figueiredo Bezaril, na verdade voltou e tentou remover o material radioativo, mas foi impedido pelo Instituto de Seguros para servidores civis. Carlos disse ao presidente do instituto que ele deveria assumir a responsabilidade por, citando, o que aconteceria com a bomba de césio.
e outros proprietários do Instituto Goiano de Radioterapia escreveram cartas para a Comissão Nacional de Energia Nuclear, informando-os da situação e destacando os perigos desta máquina ser mantida em um local abandonado. No final das contas, seus avisos não foram levados a sério como deveriam ter sido, e a única resposta do Tribunal de Goiás foi empregar um guarda de segurança para proteger o local. No dia 13 de setembro de 1987, alguns anos após o hospital ter sido abandonado pela primeira vez, o guarda de segurança não apareceu para trabalhar depois de decidir tirar o dia de folga para ir ao cinema com sua família. Dois homens, Roberto dos Santos Elvis e Wagner Mota Pereira, invadiram o local e encontraram a máquina que havia sido deixada para trás pelo Instituto Goiano de Radioterapia, acreditando que poderiam ganhar algum dinheiro vendendo peças como sucata. Eles começaram a desmontá-la e a colocá-la em um carrinho de mão. Eles levaram para a casa de Roberto e naquela noite, ambos começaram a apresentar sintomas de doença por radiação, como tontura, vômito e diarreia. No dia seguinte, a mão esquerda de Wagner começou a inchar e no dia seguinte ele visitou um hospital onde foi diagnosticado com uma doença transmitida por alimentos. Presumivelmente, nunca passou pela mente do médico que ele poderia ter entrado em contato com o material radioativo. O inchaço em sua mão continuou a piorar e logo apareceu uma marca de queimadura. Eventualmente, ele teve que amputar parcialmente muitos de seus dedos. Enquanto isso, Roberto continuou tentando desmontar a máquina em sua casa e eventualmente conseguiu remover a cápsula de césio de sua cabeça protetora. Ele então decidiu perfurá-lo com uma chave de fenda, momento em que viu uma substância azul brilhante por dentro. Ele pensou que poderia ser um tipo de pólvora e retirou um pouco dela com a chave de fenda. No dia seguinte, 5 dias após a dupla ter inicialmente roubado a máquina, Roberto levou as peças para um ferro velho próximo para vender. Algum tempo depois, úlceras começaram a se formar em seu braço direito e dentro de algumas semanas ele teve que amputá-lo. A página da Wikipedia descreve o que aconteceu com as partes radioativas quando Roberto as vendeu. Naquela noite, Deveri Alves Ferreira, o dono do ferro velho, notou o brilho azul da cápsula perfurada. Pensando que o conteúdo da cápsula era valioso ou sobrenatural, ele imediatamente o levou para sua casa. Nos próximos 3 dias, ele convidou amigos e familiares para ver o estranho pó brilhante. No dia 21 de setembro, no ferro velho, um dos amigos de Ferreira liberou vários grãos do material brilhante do tamanho de um grão de arroz da cápsula, usando uma chave de fenda. Ferreira começou a compartilhar alguns deles com amigos e familiares. No mesmo dia, sua esposa, Maria Gabriela Ferreira, de 37 anos, começou a passar mal. Em 25 de setembro de 1987, Deveri Ferreira vendeu o metal sucata para um terceiro ferro velho. No dia anterior à venda para o terceiro ferro velho, em 24 de setembro, Ivor, irmão de Deveri, conseguiu raspar um pouco mais de poeira da fonte e levou para sua casa a uma curta distância. Lá, ele espalhou um pouco dela no chão de concreto. Sua filha de 6 anos, Lida das Neves Ferreira, mais tarde comeu um sanduíche de ovo enquanto estava sentada no chão. Ela também estava fascinada pelo brilho azul do pó, aplicando-o em seu corpo e mostrando para sua mãe. O sanduíche de ovo também foi exposto à poeira do pó. Lida recebeu uma dose fatal para a qual a intervenção médica foi ineficaz. A mãe de Lida, Lourdes Ferreira, também ficou doente por causa da radiação. Maria Gabriela Ferreira foi a primeira a perceber que muitas pessoas ao seu redor haviam adoecido gravemente ao mesmo tempo. Em 28 de setembro de 1987, 15 dias após o item ser encontrado, ela recuperou os materiais do ferro velho rival e os transportou para um hospital. Na manhã de 29 de setembro, um físico médico visitante usou um contador de cintilação para confirmar a presença de radioatividade e persuadiu as autoridades a tomar uma ação imediata. Os governos da cidade, do estado e nacional estavam todos cientes do incidente até o final do dia. Notícias do incidente de radiação foram transmitidas na mídia local, nacional e internacional.
Em poucos dias, quase 130 mil pessoas em Goiânia lotaram os hospitais locais, preocupadas que poderiam ter sido expostas. Desses, 249 foram realmente encontrados contaminados, alguns com resíduos radioativos ainda em sua pele através do uso de contadores Geiger. 20 pessoas apresentaram sintomas de doença por radiação, necessitando de tratamento. Maria notou que algo estava errado quando fez e se perguntou se as peças eram as culpadas. Senão, essa situação poderia ter se tornado ainda pior. Mas mesmo neste ponto, já haviam se passado 15 dias desde que Roberto e Wagner a haviam roubado do hospital, e muitas pessoas entraram em contato com a cápsula ou foram expostas à radiação dela indiretamente. Tragicamente, após experimentar sintomas graves de doença por radiação, Maria acabou falecendo cerca de um mês após a exposição. Outras 3 pessoas também morreram. Admilson Alves de Souza, de 18 anos, era um funcionário de Devere Ferreira que trabalhou na fonte radioativa. Ele desenvolveu danos pulmonares, sangramento interno e danos cardíacos e morreu em 28 de outubro, 1987. Lida das Neves Ferreira, de 6 anos, era filha de Ivo Ferreira. Quando uma equipe internacional chegou para tratá-la, descobriu-se que ela estava confinada em um quarto isolado no hospital porque sua equipe tinha medo de se aproximar dela. Ela experimentou inchaço na parte superior do corpo, perda de cabelo, danos nos rins e pulmões e sangramento interno. Ela morreu em 23 de outubro de 1987 de septicemia e infecção generalizada no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Ela foi enterrada em um cemitério comum em Goiânia, em um caixão especial de fibra de vidro com chumbo para evitar a propagação da radiação. Apesar dessas medidas, a notícia de seu iminente sepultamento causou um tumulto de mais de 2.000 pessoas no cemitério no dia de seu enterro, todos temendo que seu cadáver envenenasse a terra ao redor. Manifestantes tentaram impedir seu sepultamento usando pedras e tijolos para bloquear a via do cemitério. Ela foi enterrada apesar da interferência. Maria Gabriela Ferreira, uma mulher de 37 anos, era esposa do proprietário de um ferro velho, Devere Ferreira, e quem entregou o material às autoridades. Ela adoeceu cerca de 3 dias após contato com a substância. Sua condição piorou e ela desenvolveu queda de cabelo e sangramento interno, especialmente dos membros, olhos e trato digestivo. Ela sofreu confusão mental, diarreia e insuficiência renal aguda antes de morrer em 23 de outubro de 1987, no mesmo dia que sua sobrinha, de septicemia e infecção generalizada, cerca de um mês após a exposição. Israel Batista dos Santos, com 22 anos, também era um funcionário de Devere Ferreira que trabalhou na fonte radioativa principalmente para extrair o chumbo. Ele desenvolveu sérias complicações respiratórias e linfáticas, foi eventualmente admitido no hospital e morreu 6 dias depois, em 27 de outubro de 1987. Devere Ferreira sobreviveu apesar de receber 7 graus de radiação. Ele morreu em 1994 de cirrose agravada por depressão e consumo excessivo de álcool. Ivo Ferreira morreu de enfisema em 2003. Não consegui encontrar muitas informações sobre o que aconteceu com Roberto e Wagner após suas amputações. Estou supondo que eles não morreram de exposição, mas parece bastante provável que eles poderiam ter acabado com câncer ou algo assim mais tarde na vida como resultado, especialmente Roberto, que literalmente teve a cápsula em sua casa por 5 dias e desmontou a maior parte dela sozinho. Nem Roberto nem Wagner enfrentaram quaisquer consequências legais por suas ações, mesmo que o tribunal, em uma ação pública, na qual eles não foram acusados como réus, os considerou diretamente responsáveis pelo acidente. Embora eles não devessem ter roubado as peças em primeiro lugar, eles não tinham ideia de que a máquina era radioativa. Nem sequer havia sinais de perigo na clínica abandonada para alertar qualquer invasor, e não era a intenção deles prejudicar alguém que acabou sendo prejudicado no incidente, incluindo eles mesmos.
Os 4 proprietários da Instituto Goiano de Radioterapia, a empresa que administrava a clínica de radioterapia, bem como o proprietário do local e outras entidades, foram condenados a pagar quase $750 mil em indenização. O estado de Goiás foi excluído do pagamento da indenização. Em relação aos proprietários da Instituto Goiano de Radioterapia, eles provavelmente nunca deveriam ter deixado o material radioativo na clínica abandonada em primeiro lugar, mas para dar-lhes algum crédito, eles tentaram removê-lo mais tarde, mas foram impedidos de fazê-lo. Se eles tivessem sido autorizados a remover a máquina quando tentaram, as peças nunca teriam sido roubadas e toda essa catástrofe nunca teria acontecido. É impressionante pensar em quantas decisões levaram a esse desfecho e como a ação diferente de uma única pessoa, como o guarda de segurança não tirando folga, poderia ter salvado muitas vidas. Deixe sua opinião e sugestões nos comentários para futuros vídeos. Se gostou, considere curtir e se inscrever. Agradeço imensamente aos membros do Ko-fi e do canal, cujos nomes estão na tela. Agradeço muito o seu suporte. Agradeço por assistir e até o próximo vídeo.